Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que atua na área de educação há 150 anos. Esse evento é uma realização da Faculdade de Direito, com o apoio do Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos de educação executiva. O evento de hoje conta com profissionais que atuam em diversos setores do direito e da moda, e para iniciarmos eu convido o capelão do Instituto, reverendo Jonatas Abdias, que compartilhará uma pequena exposição bíblica conosco. Bom dia a todos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. É uma honra e um privilégio estar aqui. Confesso que depois que eu preparei a devocional e viram um efeito, comecei a me perguntar se eu não devia estar mais bem vestido para falar sobre moda, né? Depois que eu vi todos os quadradinhos, todos os vídeos, eu falei, bom, talvez eu precisasse de mais conceitos de moda do que tenho. Mas ok, nós vamos iniciar com uma pequena reflexão bíblica, porque na Universidade Mackenzie, por sermos confessionais, todos os eventos começam com um momento de devocional, porque acreditamos que a nossa confessionalidade dá aquele tom como o maestro dá a nota base para a orquestra tocar afinada. Esse tom é dado pela identidade confessional da nossa universidade. Sem mais delongas, eu quero fazer uma referência ao aspecto da moda, que me chamou muita atenção quando eu li o briefing desse evento, porque fazer uma devocional no direito, eu já estava começando a ficar escolado. Agora, falar sobre moda, pois é, que desafio. Ser um capelão tem desses desafios, né? E o texto que me ocorreu, de imediato, foi a expressão que Jesus usa para se referir à beleza dos ornamentos e das vestimentas do rei Salomão, quando ele usa a expressão nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses. E essa expressão me veio à mente. Eu falei, eu vou lá para ver do que Jesus estava falando. O texto que eu vou usar está em Mateus capítulo 6, e eu vou ler o verso 28 a 30, que é justamente onde acontece essa expressão que eu me referi. Ele diz assim, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E é capaz de que, por conta da cultura, você reconheça algumas expressões bíblicas bastante conhecidas, como a expressão homens de pequena fé, não é? E até a expressão nem Salomão em toda a sua glória. Agora, você sabe de onde a gente tirou isso. Pois bem, o que é que esse texto, então, estaria nos ensinando e como é que ele poderia nos ajudar nesta manhã? Então, a primeira coisa que você precisa entender é quem foi Salomão, antes para a gente se situar. Salomão foi um rei israelita do antigo Israel. Ele é filho de Davi, o emblemático rei de Israel, e ele foi o responsável por mais do que triplicar o tamanho do reino de Israel. O reino de Israel foi o maior em termos de extensão e riqueza na época de Salomão. Nenhum rei depois dele o superou, até porque toda a extensão de terra que estava sob o domínio israelita foi dividido em dois reinos diferentes. Então, para que eles tivessem o mesmo tamanho do reino de Salomão, eles precisariam subjugar um ao outro, o que não aconteceu. Era uma situação no antigo Israel muito semelhante às das duas Coreias, não é? Era uma Coreia só, dividiu, e uma não fica tentando pisar no quintal da outra. A segunda coisa que você precisa entender previamente, para que esse texto faça algum sentido, é a importância da vestimenta, a importância do vestir. É claro que a gente pensa em termos
evolucionistas, né, de que a gente nasceu pelado e precisou, ao longo do tempo, se vestir. Esquece que teve vários invernos entre um período e outro. Vestir-se foi uma necessidade quase que imediata, porque com a queda, com a entrada do pecado na experiência humana, vestir-se foi muito mais do que se proteger das intempéries do tempo, foi cobrir as nossas vergonhas. E é uma das coisas fabulosas do vestir-se, não é? A gente cobre a nossa nudez e expressa glória. A gente sempre fica mais bonito. Você sabe como é, acho que todo mundo sabe aqui. E eu vou transitar com um certo cuidado, porque aqui nesse webinar eu me sinto em casa. Literalmente, sou o único homem de casa. Né? Além da minha esposa, tem mais 3 moças aqui, né? 2 moças e uma bebezinha. Então, estar entre mulheres, falar sobre moda e saber quanto tempo uma mulher gasta para se vestir e se arrumar, é algo que faz parte do meu cotidiano. Então, eu me sinto bem em casa. Então, eu vou apanhar como eu apanho em casa com as besteiras que eu falo. Então, nada que eu já não conheça em termos de realidade. Vestir-se é importante, e todos vocês sabem, todos que me ouvem também, porque a gente acorda de um jeito meio sem glória, para eu ser mais discreto, e à medida que a gente vai se arrumando, e a depender da roupa que a gente veste, a gente sai até mais, me perdoe o termo, poderoso ou poderosa para encarar o dia, não é? Você dá aquela última olhada no espelho e fala, vou à luta. O vestir tem essa característica de até mudar o nosso humor, não é? Pois bem, eu quero apontar algumas coisas nesse texto para vocês. A primeira delas é que a questão estética, que é considerada muitas vezes como algo superficial ou supérfluo, está em foco aqui nesse texto. Quando Jesus compara a roupa dos lírios, como a gente poderia dizer, e Salomão em toda a sua glória, é óbvio que Jesus está falando da questão estética, que Deus não deixou de fora. Ela é importante. Moda não é alguma coisa meramente. A gente pode, como tudo na vida, tornar coisas importantes superficiais e supérfluas. Mas a questão estética, a questão da beleza, está sim em foco nesse texto. Não é? A outra coisa é que se Salomão foi o rei mais poderoso, mais rico, mais sábio, mais tudo da sua época, é claro que ele foi o rei que melhor se vestiu. Salomão chamou a atenção dos líderes mundiais e de algumas lideranças femininas mundiais, e ele não fazia feio. E a Bíblia diz aí, né, que nem Salomão em toda a sua glória se compara à beleza que Deus infundiu numa flor como a do lírio do campo. Acontece que o lírio, como toda flor, é muito efêmera. Eu acho que a flor que eu dei no Dia dos Namorados para minha esposa, sim, a gente com tanta mulher em casa, se não aprender a ser romântico, não sobrevive. E aí eu fui lá e dei uma flor para minha esposa, comprei uma rosa aqui. Eu ia comprar uma rosa normal, mas só tinha uma rosa XYZ. Vamos lá, a gente paga 3 vezes a mais, diminui a quantidade de rosas, aumenta a qualidade da rosa, e aí a gente põe lá. A minha esposa ficou assim muito feliz porque a rosa durou. Geralmente as rosas morrem muito rápido, não é? A flor é muito linda, muito bela, mas muito efêmera, não é? Ela passa. Então a gente precisa estar sempre comprando outras, e só tem um Dia dos Namorados por ano, não é? Então a efemeridade dos lírios é comparada com a importância humana. A flor passa, a esposa permanece. A gente não pode trocar uma pela outra. As coisas são muito efêmeras na vida. E ainda assim, Deus veste o lírio com uma beleza ímpar. Por quê? Bom, para encerrar, eu quero levantar 3 lições rapidinhas para encerrar minha devocional. A primeira delas é: quem se veste é mais importante do que com o que se veste. Sim, o ser humano é mais importante que a roupa.
O que Jesus está chamando a atenção aí é justamente para esse ponto. Por que você está tão preocupado com o que vai vestir se Deus está preocupado com você? Ora, quem se veste é mais importante do que com o que se veste. É claro que com o que nos vestimos é algo importante, mas vamos aprender prioridades. E a primeira coisa que Deus coloca em termos de importância nas palavras do Senhor Jesus é que o ser humano é mais importante do que sua roupa. Esse é o primeiro princípio básico. O segundo princípio básico é que Deus é o autor da beleza. Nós somos replicadores dessa beleza. A moda tem vários caminhos. Tem os caminhos que concordam e discordam da beleza. Bom, como a confessionalidade é a minha praia, me cumpre dizer que quando nós caminhamos na direção da beleza e replicamos essa beleza, a gente está caminhando bem. Repare que a beleza estava nos lírios muito antes de estar nas roupas de Salomão. E Deus veste os lírios, a gente que trabalha e fia. Então, quando a gente caminha nessa direção, parece que a gente vai bem. A questão estética, ela é importante. Ninguém, eu acredito, em cultura alguma, chamará de feio uma qualidade. O belo é sempre uma qualidade. Tanto é que quando a gente se comporta bem, né, pouco antes de eu vir aqui, a minha bebê jogou o chocalho dela no chão. E a primeira coisa que a gente faz quando vai ralhar com um bebê é falar ai, 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 feia, porque a gente quer que feiura seja conectado a coisas negativas e beleza a coisas. Reverendo Jonatas perdeu a conexão. Vamos ver se ele consegue retornar. Eu gostaria, então, de agradecer ao reverendo por suas palavras e, dando seguimento, agradecer também ao diretor da Faculdade de Direito, professor João Paulo Podvismânio, ao nosso magnífico reitor, doutor Marco Túlio, ao pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Felipe Chiarello, aos coordenadores da educação executiva. Agradeço também a participação das convidadas de hoje, Valesca Magalhães, que é bacharel em administração pública pelo Unesp, pós-graduada em gestão estratégica da sustentabilidade pela Fundação Instituto de Administração, FIA, tem 20 anos de experiência em responsabilidade social e sustentabilidade em grandes empresas nacionais e multinacionais. Nos últimos anos, atuou como gerente de sustentabilidade na Zara Brasil, Grupo Inditex, e mais recentemente, como head de sustentabilidade na Riachuelo. Bem-vinda, Valesca. Queria agradecer também a Marcela Kanner, formada em moda pelo SENAC. Marcela se especializou na área pelo Fashion Institute of Technology, em Nova York, concluiu o MBA em 2010 pela FIA e fez alguns cursos de especialização em governança corporativa pelo IBGC. Atuou no departamento de estilo, passou pelo programa de trainee, pela área de produtos e por 10 anos foi uma das responsáveis pelo marketing da Riachuelo. Carrega em seu currículo negociações de coleções da Riachuelo em parceria com grandes estilistas internacionais, como Donatella Versace, como Karl Lagerfeld, e parcerias nacionais que somam a Riachuelo mais de 20 coleções assinadas em conjunto com grandes nomes da moda. E a Maíra Montel, especialista em marketing e criação de valor. Sua formação também inclui moda, especialização em branding, gestão estratégica. Seu foco é a inovação e sustentabilidade através de projetos com propósito que engajem consumidores, colaboradores e clientes. Sua experiência profissional inclui passagem por desenvolvimento de produto, agência de comunicação, indústria têxteis e química, onde atuou em diversas áreas do mercado têxtil. Ao longo da sua trajetória na moda, aprendeu como a ciência e a química com propósito podem dar origem a produtos inovadores capazes de revolucionar a vida das pessoas. Hoje está no marketing da CHT Brasil.
Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Renata, para quem não me conhece, professora da Faculdade de Direito. Eu também sou representante da educação executiva do Mackenzie, da educação continuada, do curso de LLM em Fashion Law, e tenho doutorado em Direito Político e Econômico. Na área do Fashion Law, eu tenho formação pelo Milano Fashion Institute e pelo Fashion Law Institute de Nova York, da Fordham University. Eu queria dizer que o nosso evento de hoje ele é composto em 3 grandes partes. A primeira pela manhã, que são essas palestras, hoje com as convidadas que eu acabei de apresentar. No período da tarde, nós teremos grupos de trabalhos a respeito de mesas temáticas de regiões do Brasil e moda. Serão 5 mesas temáticas a partir das 14 horas, e vocês poderão receber o link para ingresso dessas salas aqui no bate-papo durante o nosso evento. E para finalizar, no final do dia, nós teremos um momento cultural com uma artista plástica que também é professora de filosofia e sociologia do LLM em Fashion Law, que é a Sônia Carvalho, e ela falará sobre a sua criação, mostrando uma exposição que fez sobre o tema mulheres, né, arte e beleza. Esse é o nosso dia de hoje. E para começar, eu queria fazer uma introdução a respeito do tema que nós vamos tratar, começando dizendo a vocês o que é o Fashion Law. Né? Muitos aqui já sabem, mas o Fashion Law ele é tido como um novo ramo, uma nova área do direito, que tem por base disciplinas jurídicas, como, por exemplo, os direitos humanos, a propriedade intelectual, os contratos, o direito do consumidor, o direito ambiental, o direito do trabalho, mas principalmente peculiaridades da indústria da moda. E essas peculiaridades, elas precisam ser conhecidas do profissional do direito. Esse é o propósito do nosso evento nessa manhã de hoje. Nós vamos apresentar um foco, né, nas peculiaridades dessa indústria da moda, que é uma indústria que move bilhões na economia do mundo e que coloca no mercado um produto híbrido, ou seja, a moda é vista como um produto criativo e manufatureiro. Portanto, a moda, ela tem uma cadeia criativa e uma cadeia produtiva. Essa cadeia criativa, em que o produto moda vai ser pensado, vai ser criado por designers, por estilistas, o direito já se faz presente. O direito é que vai evitar, ou, uma vez realizadas as cópias, é que vai resolver esses problemas, é o direito que vai cuidar da apropriação cultural, é o direito que vai verificar se estão respeitados os direitos humanos nesse momento. Uma vez que eu tenho a criação de moda, eu passo para a produção, para a cadeia produtiva, ou seja, da matéria-prima ao produto final. E essa cadeia produtiva também envolve questões jurídicas, desde questões relacionadas a trabalhadores, ao trabalho digno, aos contratos que são necessários para que sejam cumpridas todas essas etapas dessa indústria de transformação, a sustentabilidade e muitas outras questões presentes até chegar ao mercado consumidor. E uma vez no mercado consumidor, o direito ainda se preocupa com o pós-consumo, ou seja, o descarte do produto, os impactos desse produto ao meio ambiente. Mas o que eu acho mais importante a gente pensar nesse momento é que o Fashion Law também é uma especialização por setor econômico, que teve, durante a pandemia, uma das maiores quedas. Em março de 2020, a queda do setor do vestuário chegou a ser de 91%. E, portanto, nós começamos a perceber que, nesse período de pandemia, houve a intensificação de muitos movimentos, destacando 2 aqui, o da sustentabilidade
e da valorização daquilo que é local. Então, nós temos a valorização também do feito no Brasil, do Made in Italy, que é inspiração na moda, né, para muitos outros países. E esses movimentos, eles se manifestam nessas duas cadeias da moda que eu acabei de me referir, na cadeia criativa e na cadeia produtiva. Nós podemos pensar que na cadeia criativa, a moda, quando está valorizando o que é local, o que é feito na região, o que é feito no país, traz o DNA daquele país, o DNA daquela região em suas criações. E no momento da produção, também aonde foi produzido. E nós temos no Brasil condições de sermos uma cadeia completa e autossuficiente, da matéria-prima até o mercado final. Então, nós pensamos hoje em trazer algumas questões para o debate com nossas convidadas, que se referem, num primeiro momento, é mesmo possível eu produzir moda sustentável no Brasil? Qual a importância de se trabalhar com fornecedores com processo e produtos sustentáveis? A importância da transparência e da rastreabilidade na cadeia, o trabalho em colaboração com fornecedores. Como a tecnologia e a inovação estão ligadas com a sustentabilidade? Como as marcas podem influenciar seus consumidores? Porque há necessidade de informação ao consumidor do processo e da produção sustentável para ele ter o poder de escolha. A sustentabilidade custa mais caro? Como sensibilizar e mudar o mindset da cadeia? Então, para iniciar esse nosso debate de hoje, eu vou passar a palavra inicialmente às convidadas da Riachuelo, com quem a pós-graduação de Direito da Moda do Mackenzie tem convênio de cooperação acadêmico, científica e cultural, que vão falar do tema Moda que Transforma, os desafios da agenda ESG no varejo têxtil. E, em seguida, a nossa convidada, a Maíra Montel, com o tema Valorizando o Feito no Brasil. Eu desejo a todos um ótimo evento. Por favor, Valesca, a palavra está com você. Obrigada, professora Renata. É um prazer imenso estarmos hoje aqui debatendo esse tema que é super importante, né? Quando a gente olha para esse recorte, para o segmento, para a indústria da moda. E eu queria dar o meu bom dia aí a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, a todos e todas. E eu queria, na verdade, a gente preparou, Marcela e eu, uma apresentação que é super curta, mas eu queria, antes de compartilhar com vocês esses poucos slides, falar um pouquinho e trazer um pouquinho dessa agenda, né? E aí, muitos de vocês devem ter ouvido o tempo todo, né? Isso está muito em ebulição hoje no Brasil, a questão do ESG. Né? Só para contextualizar um pouquinho aqui, todas as iniciativas que a gente trouxe e no que se refere ao próprio grupo Guararapes, Riachuelo, onde é que tudo isso entra, né? Nesse contexto mais sistêmico, nesse contexto macro, que é falar dessa agenda, que é uma agenda global, né? Que é uma agenda mundial, né? E aí eu queria trazer um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho disso aqui, né? Antes da gente já entrar falando aí das nossas práticas, enfim. Quando a gente fala em ESG, a gente está falando, vocês sabem, que é uma sigla, na verdade, que veio do inglês, né? Para o ambiental, social e governança. E aí, só chamar a atenção é que cada vez mais investidores estão incorporando análises, né, ESG, para dizer para empresas se elas vão ter direito a esse crédito, se não vão ter direito a crédito, enfim. Essa é uma notícia muito bacana, né? Quando a gente olha para a evolução, o termo em si, ele não é novo, né? Se a gente vai para um contexto europeu, essas questões já vinham sendo trabalhadas há muito mais tempo, né? E hoje a gente está com esse olhar muito forte aqui no nosso Brasil, né? O que a gente tem que olhar, pessoal, dentro de cada aspecto? A gente está falando, por exemplo, no E, a
a gente está falando de mudança climática, né? Se a gente olha para o histórico dos próprios princípios de gestão ESG, surgiu nesse contexto de aquecimento global, né? Se a gente se reportar lá para a questão do Acordo de Paris, né? Então, a gente está falando de pegada hídrica dentro do ambiental, né? Dentro desse E. A gente está falando aí de aumento de poluição, né? E a biodiversidade, como é que fica dentro disso tudo? No S, estamos aqui falando de relacionamento com stakeholders, né? Que vai desde cliente, colaborador, fornecedor, né? Como a professora Renata citou aí anteriormente, essas cadeias todas da moda, comunidade em geral. Então, muito aquilo que a gente pensava, mas dentro do S estão as ações filantrópicas, a gente está falando dos nossos colaboradores, né? As empresas têm esse olhar, né? Que é muito interno. Dentro desse S, isso está muito forte. A gente está falando de diversidade, inclusão, igualdade, novos hábitos e padrões de consumo, quando a gente pensa nas novas gerações, nos millennials, na geração Z, né? Quais são esses novos padrões, esses hábitos de consumo? Desigualdade social, tecnologia também, mídias sociais, né? Cada vez mais. E no G, a gente está falando de gestão, a gestão da gestão, né? Como é que eu dou transparência? Como cada vez mais as organizações, as empresas, elas dão transparência, né, para todas essas ações, para tudo aquilo que ela está realizando em termos de impacto ambiental, social, né? Como é que ela dá transparência a tudo isso, que hoje em dia é mandatório esse tipo de postura. A gente está falando aqui no G também de remuneração, de relacionamento com acionistas, né? E aí, fazendo um recorte, não só com aqueles acionistas majoritários, mas com acionistas minoritários também, né? Como é que você se reporta? Como é que você envolve aí os minoritários nessa agenda que é super importante? E aí, pessoal, eu gosto muito de uma imagem que é assim, a gente tem ouvido muita coisa, né? E muita coisa, muitas vezes equivocada a respeito, né, do que são essas iniciativas ESG. Então, é entender que, como empresa, estamos inseridos num setor, né? E aí, o que é material para nós é muitas vezes material para esse mesmo setor, mas que existem aí, imagina aquela imagem de círculos concêntricos, né? A empresa dentro de um setor e essas empresas e esse setor dentro de um círculo maior, que são os desafios e as tendências globais, né? Aquela história quando a gente pensa, e vocês podem estar imaginando agora, poxa, a gente está falando também da Agenda 2030, a gente está falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do Pacto Global. Sim, a gente está falando de uma agenda que é global, né? E aí entender, pessoal, e eu tenho ouvido muito isso por aí, a onda ESG, ESG não é moda, né? E aí só fazendo um trocadilho, ESG está sendo impulsionado por uma mudança no comportamento das novas gerações e também pela necessidade da gente limitar uma questão que é pulsante, o aquecimento global, né? Então, existe toda uma necessidade de adaptação das empresas para responder a esse cenário, a essa realidade que a gente tem, né? E eu gosto também, pessoal, quando a gente está falando, e aí extrapolando, e com essa visão mais de sistemas, hoje a gente tem que falar em capitalismo de stakeholder, né? Quando a gente entende isso, as coisas ficam mais claras, né? Porque existem questões que a gente não consegue mais deixar de responder. Por exemplo, eu como empresa, como é que eu vou atrair e reter talentos, né, em uma geração que busca propósito? E aí a gente falando de moda, enfim, como é que eu vou olhar, de novo, remetendo aos nossos fornecedores, como que eu olho o fornecedor apenas como custo? Isso vai permitir que eu construa com esse fornecedor uma parceria de mais longo prazo? Para as empresas, qual tipo de investidor eu quero ter como sócio, né? Não é unidirecional, né? Para os investidores, que tipo de empresa, de que tipo de empresa eu quero ser sócio? Como é que a mudança no padrão de consumo dessas novas gerações pode afetar o meu negócio, por exemplo? Então, dá para sobreviver e prosperar sem colocar o cliente no centro das decisões?
A informação tem que vir do cliente, cada vez mais. Se a minha empresa tivesse que neutralizar, por exemplo, toda a sua emissão de CO2, qual que seria o impacto numa escala global, né? Imaginando essa agenda global. E o quão sustentável é que minha empresa prospere sem que eu me preocupe com a comunidade na qual eu estou inserida, enquanto empresa. Então, pessoal, valores, a gente está falando aqui de valores, transparência, cultura forte, políticas claras e códigos de ética e de conduta importantes, né? E aí a pergunta que fica, eles são importantes, né? Nesse cenário todo que eu estou descrevendo aqui para vocês. Então, qual que seria o primeiro passo, a gente terminando esse raciocínio e falando de ESG, desses princípios todos de gestão, enfim, a materialidade, né? Então, quando a gente pensa, e aí já fazendo o recorte de setor, de segmento, né, e da nossa especificidade enquanto empresa, o primeiro passo é a materialidade. Então, as empresas, sim, precisam fazer bem o E, o S e o G, mas existem aspectos, pessoal, importantes para alguns setores, para algumas empresas, do que para outros, né? Então, isso pode parecer óbvio, mas assim, quando a gente analisa isso no nível de detalhes, dessa análise de materialidade vai depender o seu acertar ou se equivocar, né? Então, entender o que é material para o seu setor, para a empresa, e agir para endereçar esses temas. Então, não é que as empresas precisam entender que aquilo é importante, mas elas precisam agir para, né? Focar, então, no que é material cria valor, né? Gastar tempo com pontos não materiais é o inverso disso, destrói valor. Então, as empresas que investem para aprimorar os seus pontos materiais, necessariamente elas possuem melhor performance que seus competidores, por exemplo, né? E entender também, pessoal, que o que é material vai mudar ao longo do tempo. A gente não está falando de uma agenda que é mundial, enfim, que é global. Então, imaginando aqui, sendo muito otimista, a gente avançando em determinadas questões, obviamente que essa materialidade, daqui a um tempo, daqui a uma década, duas, ela pode ser modificada. Pensando no recorte da indústria da moda, essa materialidade, a depender do quanto as empresas, o segmento avançar, e aí para vários temas, pessoal, pensando aqui de primeira na circularidade, por exemplo, pode ser que daqui a 1, 2, 3 décadas não seja mais um tema material, de novo sendo bem otimista. Então, empresas e investidores que conseguirem se antecipar a eventos que se tornarão materiais, elas têm grandes chances de largarem na frente, tá? Então, para resumir, pessoal, aquelas empresas com alto padrão ESG, elas tendem a ser empresas mais inovadoras. Inovação, né? Quando a gente fala em inovação, o que um ambiente precisa ter para incentivar a inovação? Pessoas, né? A gente está falando que a inovação ela acontece necessariamente num ambiente diverso. Experiências, erros e acertos, eles caminham juntos, né? Para que a gente possa inovar, a gente precisa ter um ambiente tolerante a erros, foco no longo prazo, né? A inovação exige investimentos que não dão resultados no curto prazo, a gente sabe disso. Bom relacionamento, e aí, de novo, pensando na fala da professora Renata, quando a gente imagina um desses stakeholders, fornecedores, por exemplo, a gente precisa ter esse bom relacionamento, pensar em relações mais duradouras, que fogem do puramente transacional, né? Especialmente também bons relacionamentos com os nossos clientes. Então, os fornecedores desenvolvem produtos, né, junto com a empresa. Uma empresa inovadora, ela tem que estar aberta a receber feedbacks de clientes, né? São os feedbacks que fazem a empresa melhorar e inovar, né? E aqui entendendo, pessoal, como clientes, não só os nossos consumidores, os externos, mas o nosso cliente interno, os nossos colaboradores, por exemplo, né? E ter objetivos claros. Aquelas empresas inovadoras, na verdade, elas colocam metas agressivas, elas comunicam essas metas, né? E traçam aí um plano para alcançá-las, né? E com o envolvimento dos stakeholders. Esse ponto é super importante, tá? Então, é isso, pessoal.
é atrair novas gerações cada vez mais, focar no longo prazo, né? E, portanto, tolerar erros e possuir um forte relacionamento com os stakeholders. E considerando tudo isso, sem deixar de ser transparente nos seus objetivos, né, enquanto empresa. Diversidade e inclusão, eu já pontuei aqui para vocês, que é importantíssimo, né? Ambientes diversos são mais criativos, criatividade traz inovação, e inovação traz crescimento e retorno, né? E aqui eu vou citar 2 exemplos para vocês, e aí fora, né, da indústria da moda, e falar da Microsoft, da Salesforce, por exemplo, vocês devem conhecer esses casos. Quer dizer, são 2 empresas que, para mim, elas são bem icônicas, porque elas colocaram metas de diversidade na remuneração variável dos executivos, por exemplo. E essas empresas, elas usam e divulgam dados para medir o avanço da diversidade, né? Para identificar vieses inconscientes dos gestores e para encontrar pontos de atenção. Então, pessoal, por que eu estou falando de inovação, diversidade e inclusão, né? Quando a gente fala de moda, e mesmo quando você pensa em outros negócios, isso está muito associado, né? E cada vez mais, quando a gente pensa nessa agenda, de novo, que é global, e quando a gente pensa nesses princípios de gestão ESG. Carbono, alguns de vocês devem estar se perguntando, mas e carbono? Então, a questão do carbono não é mais se, né? Se eu vou fazer, é quando. As empresas precisam e têm se posicionado cada vez mais nesse sentido. Então, fato é que as empresas vão precisar neutralizar suas emissões, né? Mesmo que não haja uma legislação sobre isso ainda, né? Então, a pressão dos investidores e dos clientes fará com que o net zero seja uma realidade, pessoal. Então, isso vai ser um risco para grandes emissores, que vão ter que compensar suas emissões ou investir em novos produtos ou processos produtivos, mas, por outro lado, oportunidades para empresas que possuem florestas, geram energia renovável, ou até produzem equipamentos para energia renovável, ou oferecem produtos e serviços que são menos intensivos em carbono. Né? Então, pessoal, eu achei bacana estar trazendo para vocês um pouco, compartilhando um pouco, né, desses princípios de gestão, o que é, né, essa agenda ESG. E aí, professora Renata, eu acho que a partir de agora eu compartilho, até para tornar mais visual, a apresentação. Aqui, pessoal, para trazer para vocês qual que é a estratégia, né? E aí, entrando já no nosso business, qual que é a estratégia de sustentabilidade da Riachuelo? A gente está falando do nosso compromisso com o produto, que são protocolos que vão garantir que todos os produtos que a Riachuelo comercializa são saudáveis e seguros, né? O compromisso com a cadeia, isso é fundamental quando a gente fala em todos os tipos de segmentos, mas na indústria da moda a gente sabe, né, mundialmente falando, da fragilidade dessas cadeias, dos vários níveis, da pulverização dessa cadeia. Então, a gente trabalha muito fortemente, né, para o desenvolvimento e aprimoramento constante dessa metodologia, né, os vários tipos aí de auditoria, pensando no que vai assegurar que a gente possa colocar um produto em loja e dizer para o nosso cliente que aquele produto foi confeccionado, né, com respeito aos direitos humanos dos trabalhadores dessa cadeia, né? Compromisso com o meio ambiente. Aqui, quando a gente fala de compromisso com cadeia, pessoal, está super interligado com compromisso ambiental também, que não é só uma questão, né? Aí tem todo o lado social, das auditorias sociais que a gente realiza, os planos de ações corretivas, as orientações para esses fornecedores seguirem aí nessas condições, num processo de melhoria contínua, mas também um compromisso ambiental, né? A gente está falando aí de uma empresa de processos úmidos, né? Então, existe toda uma preocupação com o impacto ambiental. Eu estou falando de uma lavanderia, eu estou falando de uma bordaderia, é uma tinturaria, então tem que ter esse olhar, tem que se responsabilizar e tem que cuidar. Então, compromisso com o meio ambiente, a gente está falando especificamente da estratégia, né, que a gente tem para zelar aí pelo respeito ao meio ambiente em todas as nossas operações. Dentro de compromisso com o meio ambiente, pessoal, tem uma parte pesada aí de se preocupar com as fontes de energia
e migrar cada vez mais para fontes limpas de energia. Eu vou detalhar um pouquinho, na verdade, dar uma pincelada para vocês um pouquinho mais para frente. Tem toda a questão da nossa preocupação aí com as matérias-primas, que ao mesmo tempo você vê que a gente separa aqui didaticamente a estratégia, pessoal, mas não são caixas, né? Esses eixos não são estanques. Se eu estou falando de matérias-primas mais sustentáveis, pensando no meu produto, eu também estou falando que eu estou preocupada com o meio ambiente, né? E em como essa matéria-prima está sendo produzida desde o agronegócio, por exemplo. Quando você fala de uma matéria-prima certificada, por exemplo, e que tem essa rastreabilidade. Compromisso com gente, pessoal, a gente está falando aqui basicamente de diversidade, inclusão e igualdade, né? Como é que dentro de Riachuelo, diversidade, inclusão e igualdade está dentro aí do escopo de trabalho da própria área de sustentabilidade, tá? E compromisso com a sociedade. Essa parte é a parte que as pessoas estão mais acostumadas a entender, né? Como já fala em sustentabilidade, remete diretamente a investimentos sociais, enfim. Mas no nosso setor, né? E aí falando da indústria da moda, existe toda uma outra complexidade aqui, como a própria professora Renata na abertura citou, que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada, monitorada e que precisa de uma gestão muito assertiva nesse sentido. E, pessoal, ninguém é perfeito, né? A gente está falando de processo, a sustentabilidade é uma jornada, é um desafio gigantesco, né? Mas pensando nessa inserção, nessa agenda que é comum, né, a todo o setor, se eu estiver falando de redução de emissão, isso não é só para a indústria da moda, isso é para vários outros segmentos e assim por diante. Então, pessoal, tendo essa estratégia em mente, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de como a gente vem atuando. A gente procurou, Marcela e eu, categorizar aqui o que é o E, o que é o S, né? De acordo com, óbvio que as coisas estão interconectadas, mas, por exemplo, a gente vem trabalhando hoje muito fortemente para termos cada vez mais em loja produtos mais sustentáveis. E aqui, pessoal, entendendo a vertente desses produtos mais sustentáveis, que é dizer assim para os nossos clientes, né? Olha, você está adquirindo um produto que está num caminho cada vez maior, né, rumo à sustentabilidade. E não só no que diz respeito à matéria-prima, né, ao algodão que está naquela camiseta, se é um algodão certificado, se ele é orgânico, se ele, enfim, é um algodão agroecológico, por exemplo. Mas quem está fazendo, quem está confeccionando essa camiseta? Eu também preciso garantir não apenas o lado ambiental da sustentabilidade dessa peça, mas o lado social também, né? E a gente vem fazendo isso. Então, quando o nosso produto chega em loja e ele já vem com essa identificação como um produto com atributos, né, de sustentabilidade, existe essa preocupação que não é um ou outro, é um e outro. Isso a gente precisa assegurar, tá? Então, aqui exemplos para vocês. A gente tem uma plataforma para sustentabilidade que é o Moda que Transforma, né? Exemplos de tags que a gente utiliza, de vitrines que a gente já utilizou também para o nosso jeans aí, que Marcela pode dar uma palhinha para a gente aí, falando um pouquinho, enfim, mas para estar trazendo para vocês a nossa preocupação em termos cada vez mais produtos mais sustentáveis, né? Pensando nessa pegada, o nosso consumidor tem mudado, e aí pensando nas novas gerações, isso, pessoal, cada vez mais vai estar presente, né? E não necessariamente, já dando uma palhinha aqui, professora Renata, a gente está falando que são processos, né? Óbvio que é altamente necessário se investir cada vez mais em novas tecnologias, que vão gerar menos impacto ambiental nesses processos produtivos, enfim, mas não necessariamente a gente está falando que é mais caro fazer isso, tá? Aqui, pessoal, matérias-primas mais sustentáveis, nesse recorte dos produtos, né? E aí, de novo, trazer para vocês que nós nos tornamos membros aí da Better Cotton Initiative o ano passado, né?
e trouxe para vocês aí que os membros da Better Cotton na América do Sul, né, somos poucos, e a gente vem numa pegada bem interessante nesse sentido de demandar um algodão mais sustentável, é toda uma cadeia, vocês sabem disso, né? E aqui a gente está falando que por esse lado das matérias-primas certificadas, necessariamente você está contribuindo aí para combater trabalho escravo, quando você imagina essas culturas, trabalho infantil, né? Condições dignas de trabalho, e você está falando no manejo sustentável também, nesse tipo de matéria-prima, que vai desde o uso de água, né? Que tem uma redução, você está falando aí de esgotamento de solo, né? A gente sabe das especificidades da cultura do algodão. E pensando aí também na biodiversidade, como é que você impacta cada vez menos? São culturas, né, dessas matérias-primas certificadas que passam a utilizar cada vez menos, né, defensivos agrícolas, agrotóxicos. Então, eu acho que a gente vem nesse caminho, né, e de novo, pessoal, que não é novo, mas é um caminho necessário, né? E para a viscose, a mesma coisa, a gente vem trabalhando cada vez mais com Lenzing e com Birla. Tá? Para dar uma ideia para vocês, hoje a gente está a 47%, né, quando a gente fala de demanda pelo algodão BCI. Tá? É um número bem bacana, bem expressivo, já que a gente assumiu o compromisso o ano passado. Tá? São metas públicas, e aí a questão, de novo, voltando, o pessoal da transparência, da prestação de contas para todos os stakeholders. Aqui esse assunto é bem interessante, pessoal, bem gostoso. A gente está falando aí forte do ambiental e do social, quando a gente fala em ciclo de vida do produto, em circularidade. Qual é a nossa responsabilidade como indústria da moda, né? Em pensar o ciclo de vida do nosso produto, né? Não dá mais para fugir disso, Então, quando a gente pensa em ciclo de vida do produto, a gente está falando de redução de emissão de gases de efeito estufa, na medida em que eu imagino um programa, eu implemento esse programa, e esse programa faz com que cada vez menos roupas dos meus clientes, né, e outras marcas, a gente não criou esse programa de coleta de roupas usadas em loja, pessoal, só pensando que os nossos clientes e colaboradores devolveriam nos nossos coletores em loja apenas roupas da marca Riachuelo, de toda e qualquer marca. Lembra daquela história que eu comentei com vocês no início da apresentação? Empresa, os círculos concêntricos, existe um segmento, e a nossa contribuição e nosso pensamento tem que ser, em sustentabilidade, pensar cada vez mais dessa maneira, né, em fazermos juntos. Então, disponibilizamos coletores, são 96 lojas nesse programa, né? Agora, em junho, mais 50. A gente está com o desafio de levar o programa para 100% das lojas até o final do ano, né? É um desafio difícil. A gente lançou o programa o ano passado, em plena pandemia, muitas lojas fechadas, abre e fecha o tempo todo. E aí a gente acredita que é um programa super potencial por conta disso. E aí, sendo otimista novamente, a partir do ano que vem, quando tudo tiver voltado minimamente à normalidade, as lojas abertas, as pessoas com segurança e conforto, no sentido de, enfim, se sentirem mais protegidas e a coisa se aquecer, a gente acredita que a gente vai conseguir ampliar bastante os números desse programa. Aqui eu trouxe para ter uma ideia para vocês. Sustentabilidade, vocês sabem que são números também, né? Tudo é medido, existem indicadores, metas, enfim. Então, hoje, a gente tem uma parceria com a Liga Solidária, 53% das peças de roupas usadas, e aí, pessoal, vale calçados e acessórios também, isso volta numa reversa num caminhão nosso, das lojas, para o nosso CD, e a Liga coleta no nosso CD essas peças usadas, leva para um centro de triagem e faz a separação lá. Então, 53% dessas peças vão para uma segunda vida, vendidas em bazares, 25% segunda vida também, mas aí por meio de doação que a Liga faz para populações que ela mesma atende enquanto instituição, populações em situação de vulnerabilidade, e 22%, desculpa, em média, está indo para reciclagem.
tá? Efetivamente. E aí, pessoal, não é circuito fechado por agora. Isso vai parar, notadamente na indústria automobilística, para compor estofamento de veículos, enfim. Brasil ainda está um pouquinho aquém nessa história de tecnologia para reciclagem têxtil. Mas a gente também já vem topando esse desafio, a Marcela aqui que não me deixa mentir, pensando aí em circuito fechado. Tá? Aqui eu trouxe para vocês algumas matérias que saíram na época, né? Porque a Riachuelo está de olho na sua roupa, enfim. Bom, investimentos sociais, achei importante trazer para vocês. Lembra que lá no início, fazendo amarração com o ESG, que eu comentei com vocês que a materialidade muda ao longo do tempo? Pandemia, ano passado, uma crise na saúde pública que ninguém imaginava, e foi aí que a gente pensou como é que socialmente a Riachuelo, o Grupo Guararapes, pode contribuir, né, para essa crise que se deflagrou de repente. Os nossos escritórios fecharam, as nossas fábricas na iminência de tendo que parar a produção. A gente tem, a Marcela vai contar para a gente aqui um pouco sobre um programa super especial, incrível, de geração de emprego e renda que a gente tem, e que são, né, de oficinas de costura no Rio Grande do Norte, e como é que a gente pensava nessa proteção também para esse elo mais frágil de cadeia, enfim. E foi aí que a nossa fábrica de Natal passou a produzir, né, equipamentos de proteção individual, tá? E aí, pessoal, a gente está falando de aventais para uso de pacientes, jalecos médicos, né, para médicos que estavam na linha de frente para o combate à Covid-19, toucas, propés, vestuário também a gente acabou doando em ações específicas como reconhecimento, né, ao trabalho desses profissionais. Esse é um caso típico, né, na parte social, como a materialidade muda ao longo do tempo, que a gente precisou agir, dar a nossa contribuição enquanto empresa, num cenário absolutamente caótico. Foram mais de 9 milhões de itens doados, tá? Isso traduzido, pessoal, em reais, foram 38 milhões de reais para mais de 100 instituições em todo o Brasil. E aqui, pessoal, a gente está falando de organizações não governamentais, tá? A gente doou milhares de máscaras para uso das populações, né? Bem no início da pandemia. Seguimos o ano passado inteiro fazendo essa doação, um pouco ainda esse ano. E a gente está falando também de secretarias municipais de saúde, governos estaduais, hospitais públicos que estavam precisando. Aqui vocês veem que tem fotos, são fotos verdadeiras da Santa Casa. Aqui o Hospital das Clínicas, numa ação, foi bem, se eu não me engano, no Dia das Mães, foi bem maio, enfim, como reconhecimento ao trabalho desses profissionais. E aqui uma foto dos profissionais com que a gente confeccionou na nossa fábrica em Natal da Santa Casa. Então é isso, pessoal, trazendo um pouco, também falando aí do ambiental, né? A gente está com uma pegada forte, tem que olhar para isso. De novo, agenda global, energia renovável, 59% do consumo de energia de todo o nosso grupo. Isso, na verdade, são dados de 2020, tá, pessoal? Já foram, na verdade, provenientes de fontes renováveis, tá? 61% das nossas lojas já consumiram energia de fontes renováveis, tá? Quando a gente fala, nós começamos falando de pegada de carbono a inventariar desde 2019, tá? E aí é um caminho sem volta, isso é super bacana, para já pensarmos aí na nossa... A gente está exatamente nesse momento de pensar em meta de redução, né? Isso é necessário. E aí, pegada hídrica, a mesma coisa. A gente vem consistentemente, ano após ano, já trabalhando para reduzir pegada hídrica. A gente tem processos super avançados na nossa unidade fabril de Fortaleza, que faz o jeans. A gente sabe do impacto, né, de fabricação de jeans. E aí, eu acho que Mai e eu, a gente pode falar um pouquinho disso também. E era isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês, para não me exceder também, né, no meu tempo.
Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui nesse painel. A Valesca também, assim, ela sabe o tanto que eu sou fã, e o tanto que eu tenho aprendido com ela em relação a todos esses assuntos nos últimos anos. Eu me apaixonei, eu sempre fui uma entusiasta do lado pessoal, mas acho que na hora que você começa a entender os avanços possíveis, na hora que você tem uma agenda dessa sendo implementada com muita seriedade dentro de uma empresa, é impressionante, assim, dá gosto de ver, eu estou vendo isso muito de perto, assim, e esses assuntos estão todos os dias nas nossas mesas de reunião, assim, e é uma área, né, uma área onde a Valesca toca, e o que é bacana é a gente ver a receptividade de todas as outras áreas, porque eu acho que você só consegue, de fato, virar essa chave numa empresa na hora que ela vira transversal, que esse assunto vira transversal. E a gente está vendo isso lá dentro, assim, mesmo quando fala de produto, né? Se toda a turma de estilo de compras não compra essa ideia, não quer botar de pé essa história de ter produtos cada vez mais sustentáveis e não só em cápsulas, né? Porque acho que sempre acontece, vamos fazer uma cápsula mais sustentável, alguma coisa mais especial, mas fazer de forma recorrente na coleção, assim, a gente tem visto isso, assim, todas as áreas, como todo mundo anseia, né? Por de fato trabalhar cada vez com menos impacto na forma que tudo é produzido e, ao mesmo tempo, com um impacto positivo na vida das pessoas, né? Então, tem sido um processo muito bacana. Fiquei muito feliz com esse convite do Mackenzie para a gente poder vir dividir um pouquinho isso com vocês. A Val já falou muito, muito bem assim sobre todas as nossas áreas de atuação, acho que de forma muito clara. Então, é bacana assim, dar esse dive aí, ainda que sejam assuntos ainda muito mais profundos, mas acho que deu para ter uma clareza de muitas das nossas iniciativas. E aí, o que eu acho que eu consigo contribuir um pouquinho aqui hoje, e eu adorei o tema mesmo do webinar, para falar um pouco da importância da moda brasileira, porque a gente leva isso muito a sério, assim, nós somos uma empresa brasileira com muito orgulho, mais do que isso, uma empresa nordestina, né? Então, nós nascemos no Rio Grande do Norte. Hoje, nossas 2 unidades fabris, que são muito grandes, ficam em Natal e em Fortaleza. Então, assim, a grande maioria das peças que vocês vão comprar na Riachuelo são feitas no Nordeste com muito carinho. Assim, a gente vê isso de uma forma com muita responsabilidade. Assim, é muito bacana, porque para a gente sempre fez muito sentido, até por causa das nossas origens, mas ao mesmo tempo que você vê um consumidor cada vez mais consciente, querendo saber a origem do produto e valorizando, né, a moda nacional, isso é muito bom, assim, até vou contar um case muito rápido, mas eu lembro, eu estou na Riachuelo há mais de 20 anos, e antigamente, para a gente sempre fez muito sentido, assim, ter indústria, gerar emprego no Rio Grande do Norte, mesmo quando isso, em alguns momentos, era até questionado, uma empresa de capital aberto, então, era questionado, assim, às vezes, nossa, mas faz sentido produzir, né? Produzir dá trabalho, às vezes até tem algum impacto na sua margem, é um negócio diferente que você tem que tocar dentro da empresa. E para a gente sempre foi um valor tão forte de gerar emprego no nosso país, especialmente no nosso Nordeste, que a gente sabe, né, que é tão importante, cada emprego é tão importante, faz tanta diferença, que isso nunca foi uma questão. E aí eu acho que hoje eu tenho um prazer, assim, em ver o consumidor final cobrando, valorizando isso, assim, que esse produto é, sim, feito no Brasil, feito... Saber exatamente quem colocou a mão naquela peça, tudo é maravilhoso e muito transformador. E eu acredito nisso, assim, acho que depois a Maíra também vai falar um pouquinho, a gente já conversou sobre isso no passado, eu sei que é uma super bandeira dela, a história da moda nacional, e eu vi isso dentro da Riachuelo, assim, como uma cadeia, quando bem trabalhada, como ela pode ser transformadora na vida das pessoas. Então, assim, além dessas 2 fábricas que eu falei, uma em Natal e em Fortaleza, a Riachuelo faz parte de um programa que é meu maior orgulho, talvez, que chama Pro Sertão. É um programa que começou com a FEERN, com o Sebrae do Rio Grande do Norte, mas aí a Riachuelo abraçou isso com muita força, até pela nossa paixão, mas pelo Nordeste, e como nós naturalmente produzimos a maioria das peças no Nordeste, fazia sentido, né? Por quê? A costura é uma atividade, né? A cadeia é muito longa, mas especificamente a costura, ela é uma atividade que
não precisa necessariamente ter escala, diferente de outros processos industriais, né, que às vezes precisa a lavanderia, o mesmo corte, que a escala faz sentido, a costura não, a costura ela pode ser super descentralizada, e a costura também não precisa de água. Então, esse projeto começou de entender que o sertão do Nordeste, que é um lugar extremamente carente de emprego, poderia ter uma história forte de costura, de ter pequenas oficinas de costura gerando muito trabalho e renda para aquela região, né? Então, quando isso começou a acontecer, a gente entrou com força nesse programa em 2013 e assim, só para dar alguns números, 90% das carteiras de trabalho assinadas por esse programa do Processão foram assinadas pela primeira vez, quer dizer, pessoas que nunca tinham trabalhado no mercado de trabalho formal, até porque ele basicamente não existia nessa região, né? É uma região que já teve plantio no passado, especialmente de algodão, mas isso acabou com o bicudo e com a seca, e de fato, assim, não tinha muita economia formal, né? Alguns trabalhos de prefeitura, tal, mas economia formal tinha pouca. E a gente começou a ver que levar essas oficinas para lá começou a mudar completamente a realidade do lugar. Então, abriu no comecinho desse programa o primeiro supermercado da região, primeiro salão de beleza da região, tem a história das 90% das carteiras assinadas pela primeira vez através desse programa, começou a vender moto, venderam 20 mil motos nos primeiros anos do programa nessa região. Porque não, e é assim que se identifica até uma oficina de costura. Se você passa na porta, é um monte de moto. E às vezes o pessoal ia trabalhar a pé, são cidades pequenas, mas hoje vai todo mundo de moto, alguns já vão de carro. Eu fui para lá 2 vezes recentemente. E é um orgulho, assim, dessas costureiras que no início eram basicamente só mulheres, e hoje a gente já vê muito homem costurando, que é outra coisa bacana, né? Acho que é uma outra barreira aí que a gente conseguiu romper. Mas falando que os filhos deles estão estudando nos mesmos colégios dos filhos dos donos das oficinas. Então, assim, é impressionante a transformação que um projeto desses, quando bem implementado, e foi muito bem implementado mesmo, assim, o Estado abraçou esse projeto com muita seriedade, como ele pode mudar essa região, assim, gente, eu sempre fui muito apaixonada por esse projeto, mas eu consegui ir lá ver de perto e, assim, é uma coisa maravilhosa, de verdade, assim, eu acho difícil você conseguir transformar tanto a vida das pessoas que não seja pelo trabalho e renda, assim, porque não é só transformar, não é só mudar o patamar de vida delas, é de fato fazer isso de forma muito digna, e é o que mais acho que dá orgulho, né? E a gente até, acho que foi um privilégio um pouco, assim, da minha carreira dentro da Riachuelo, eu acredito muito nisso, assim, eu acho que nós somos inclusivos em vários sentidos, né? Eu acho que a moda tem um aspecto de inclusão muito forte na hora que você olha toda a questão de autoestima, assim, como eu estou lá dentro há muito tempo, e acho que qualquer um que trabalha com varejo no Brasil conseguiu assistir um pouco de camarote, toda a transformação, porque a moda é sempre um reflexo do nosso tempo, né? E eu lembro, assim, quando teve aquela grande ascensão da classe média no Brasil e teve a mulher como grande locomotiva, né? Acho que talvez muitos aqui não lembrem, mas os números de moda e beleza, eles dispararam, assim, a venda de itens de moda e beleza dispararam naquela época. E isso nada mais era do que uma mulher que pela primeira vez estava entrando no mercado de trabalho formal, olhando para ela, né? Antes ela olhava muito só para o marido e para os filhos e vivia muito em função disso, cuidando de uma casa. E na hora que ela entra no mercado de trabalho formal, ela começa a olhar para ela começa a se vestir de outra forma, ela começa a investir nela. E isso foi maravilhoso, assim, de ver essa transformação na vida das pessoas. E quando uma mulher classe C, ela entra no mercado de trabalho, é impressionante porque ela muda o patamar de vida da família dela. Então, assim, para mim, de fato, foi um privilégio acompanhar tudo isso. E eu vi como a moda foi inclusiva nessa situação, e hoje eu vejo como a moda é muito inclusiva no ponto da cadeia, né? É uma cadeia muito longa, é sim uma cadeia de alto impacto. Isso tem que ser olhado, tem que ser mitigado cada vez mais, né? E acho que vocês conseguiram enxergar muitas iniciativas assim de como isso está acontecendo com o que a Valesca falou, mas acho que ainda mais quando você fala de Brasil, esse país continental, né, onde ainda tem problemas de saneamento básico em tantos lugares, você vê como uma cadeia, quando é trabalhada do ponto de vista ético, do ponto de vista do cuidado com o trabalhador,
como ela pode ser maravilhosa e transformadora, e essa é a moda que a gente acredita, assim, uma moda que transforma de fato, de ponta a ponta. Então, assim, acho que eu falei um pouquinho do Prosertão, que vale a pena pesquisar, gente, é de fato, assim, é um trabalho que acho que todo mundo deveria estudar e pensar em formas de replicar, e Brasil afora, até em outros setores, porque é um programa muito transformador. E aí, pegando um pouquinho até o gancho do que a Val falou, mas só explicando também, pelo ponto de vista do Prosertão, quando começou a história da pandemia, né, que foi aquele primeiro choque, acho que foi muito difícil para todo mundo, né? Todo mundo que viveu isso, seguimos vivendo, mas aquele momento era um choque muito grande, até de como eu sei, de quanto tempo ia durar e de como as empresas tiveram que se reinventar do dia para a noite. A própria Riachuelo não tinha estrutura de home office, então, assim, foram decisões tomadas muito rapidamente. Naquela época, a gente adotou uma postura de ter uma transparência muito radical, que também acaba encaixando, acho que é uma palavra tão importante, que todo mundo está olhando tanto e que também é muito conectada com essa agenda, né, ESG, e foi bacana, assim, porque naquela época a gente estava todo mundo assustado, sem saber, mas o nosso CEO, que é o Oswaldo, na época, eu lembro que ele começou a gravar vídeos até diariamente, assim, contando para os colaboradores o que estava acontecendo, o que estava fácil, o que estava difícil, como que a gente estava seguindo, e aquilo gerou uma conexão muito bacana, assim, de todo mundo na empresa, assim, passando por aquilo junto, por aquele momento junto. Então, acho que no primeiro momento foi muito esse cuidado, assim, de olhar para dentro, de acolher as pessoas e de tomar todas as decisões de cuidado, né, com os colaboradores, fechando as lojas, enfim, fazendo todo esse trabalho que todo mundo viu, todo mundo fazendo no início da pandemia. E aí, quando isso estava mais organizado dentro de casa, a gente começou a olhar assim, tá bom, mas assim, o que a gente pode fazer enquanto empresa para, de fato, ajudar, devolver, né? E aí foi quando a gente pensou, bom, o que fazemos de melhor é costurar, então vamos fazer, né, pegar essa coisa que a empresa faz bem feita e reverter isso para a sociedade. Então, a gente começou a fazer essa produção de EPIs, que a Val comentou, mas mais do que isso, a gente resolveu fazer isso no sertão do Rio Grande do Norte, porque foi uma grande preocupação, quer dizer, as nossas fábricas, estava tudo bem, a gente sabia que ia fechar, né, pelo período que tinha que fechar, que todo mundo que estava lá seguia empregado, seguia recebendo, estava tudo sob controle. Mas a gente pensou muito nessas oficinas, assim, que só a Riachuelo trabalha diretamente hoje com 78 oficinas, e como que esse pessoal ia seguir, porque são pequenos empreendedores que não nem sempre capitalizados, tal. E a gente falou, vamos começar a produzir esses EPIs com toda a segurança, e até as prefeituras apoiaram muito isso na época, assim, né, dos protocolos de distanciamento e tal, e deu certo, funcionou, todo mundo trabalhou com muita segurança, mas foi a forma dessas oficinas não pararem, então de seguir gerando renda para elas, e ao mesmo tempo de fazer essa doação que foi feito especialmente para a rede pública de saúde, e a gente também apoiou um projeto da CUFA, que chama Mães da Favela, muito interessante, porque eles entenderam, não foi só a Riachuelo que apoiou, várias empresas apoiaram, então assim, nós dávamos as máscaras, tinha empresa que dava voucher de alimentação, de supermercado, e eles entendem, eu acho isso tão bonito, assim, né, do papel da mãe, da mulher, que a mãe é a pessoa que poderia escolher como distribuir essas máscaras para as pessoas que de fato precisavam, se aquele voucher naquele momento era mais importante comprar um botijão de gás ou feijão. Então, eu achei bonita assim, essa leitura da CUFA, de apoiar dessa forma. Então, a gente, além da rede municipal de saúde, a gente também ajudou a CUFA, depois ajudamos também o G10 da favela, que é outro projeto muito bacana que começou em Paraisópolis. Então, eu acho que esse momento também de pandemia não só trouxe com mais força a história de valorizar o local, mas também uma cultura grande de doação e também da gente olhar o nosso país, né? Olhar assim quem estava em torno e o que a gente podia fazer. Eu acho que isso eu espero que fique assim no nosso país, porque eu acho que falta ainda essa história da cultura de doação, mas eu acho que de fato a pandemia ajudou a trazer.
E eu acho que essa valorização do local é muito importante, assim, do feito localmente. E o que eu vejo hoje, para mim, nunca existiu essa dicotomia de empresa grande versus empresa pequena. Eu acho o contrário, assim, eu vejo que quanto mais a gente conseguir unir todo mundo sob o mesmo propósito, como isso pode crescer. Porque você pega uma empresa grande, gente, ela nada mais é do que a soma de um monte de CPF e um monte de CNPJ, sabe? Então, mesmo na hora que você... Vou dar o exemplo da Riachuelo porque é onde eu estou inserida, mas isso acontece com nossos concorrentes, acontece com as grandes empresas, mas na hora que você compra uma roupa na Riachuelo, você está comprando, na verdade, muitas vezes de uma oficina no sertão do Rio Grande do Norte, sabe? Então, a gente tem muito esse olhar, assim, de como cuidar das pequenas empresas que estão conectadas no nosso ecossistema, e eu acho isso lindo, acho que a gente deveria, assim, valorizar cada vez mais isso, e valorizar os ecossistemas mesmo, né, que essas grandes empresas são capazes de conectar, e também ver que toda vez, eu acho que está todo mundo cada vez mais com essa consciência, falo pelo nosso caso, toda vez que uma peça pode ser produzida no Brasil, especialmente no Rio Grande do Norte, especialmente no sertão do Rio Grande do Norte, essa decisão é tomada. Nem tudo ainda pode ser assim, a gente sabe que tem por diversas razões, mas algumas indústrias no Brasil que acabaram se acabando mesmo e foram embora. Então, mesmo hoje, não é 100% do nosso mix de produtos que a gente consegue comprar no Brasil, mas eu também acho que essa valorização da compra local também, quem sabe, vai ajudar a longo prazo algumas indústrias a retornarem para o Brasil e a gente, de fato, conseguir consumir cada vez mais produtos feitos aqui. Um outro projeto muito bacana que eu queria dividir com vocês e que também é conectado com o ProSertão é o Instituto da Riachuelo, que a gente acabou de lançar, assim, oficialmente, foi agora dia 9 de julho, e foi muito, a gente tinha uma vontade antiga, um sonho mesmo de fazer um instituto. A Riachuelo já tinha uma série de iniciativas sociais, mas existia uma vontade de plugar tudo isso sob o mesmo guarda-chuva, né, e conseguir até organizar isso de forma mais consistente mesmo. E a gente pegou um pouco a inspiração nesse trabalho que dava tão certo do ProSertão, de transformar, né, através do emprego e renda, a gente fez um instituto cuja missão é exatamente essa, é transformar vidas através de trabalho e renda. A gente começou olhando pelo Rio Grande do Norte, assim, porque é a nossa casa, é um lugar que a gente tem muita gratidão, é onde o nosso fundador nasceu, e ele saiu do sertão mesmo do Rio Grande do Norte, então ele mesmo, assim, ele saiu do sertão em busca de uma oportunidade. É uma história linda que, quem sabe, um dia a gente volta aqui para contar para vocês, mas ele saiu porque era um lugar com pouquíssimas oportunidades, e ele foi uma pessoa que abraçou esse projeto do ProSertão justamente porque ele sabe da importância da gente levar oportunidade para esses lugares remotos do Brasil que muitas vezes não têm essas oportunidades. Então, a gente começou a pensar o que mais, né? O ProSertão é um programa da Riachuelo, e a Riachuelo, claro, que tem a função de olhar, de fazer auditoria sobre toda a cadeia, cuidar e garantir todo o cuidado, né, com o trabalhador ao longo da cadeia. É uma área até que é gerenciada pela Valesca, então não é isso, assim, o Instituto não está aqui para cuidar disso. Mas a gente começou a olhar como ajudar até ampliar o ProSertão, porque, assim, um sonho muito grande que a gente tem é que aquilo vire de fato um grande polo têxtil, que o Brasil inteiro possa ir lá comprar, porque eles têm competência, eles fazem um produto maravilhoso, com muita qualidade e com muito respeito às pessoas que estão envolvidas na cadeia. Muitos, inclusive, com a BVTEX, né, que é um selo que olha por toda essa parte ambiental e de condições de trabalho e muitos outros aspectos. Então, assim, eles fazem isso também. Então, a gente gostaria de, através do Instituto, ajudar a capacitar cada vez mais oficinas a trabalharem com outros grandes players. A gente falou que o sonho era, inclusive, que nossos concorrentes começassem a comprar dessa região e fazer, de fato, um grande polo têxtil, como tem no sul do país e tal. Então, a gente acredita nisso. E não só olhar por essa cadeia das oficinas, mas também tem muito... Tem o bordado de Caicó, né, que eles até têm um selo de índice geográfico. Então, assim, tem pessoas muito competentes fazendo artes milenares, como o bordado, como o próprio artesanato. E a gente quer, como instituto, plugar um pouco disso que a gente aprendeu com o ProSertão nessas outras cadeias. E um dos grandes parceiros é o Sebrae, gente. O Sebrae é outra instituição, assim, que vale a pena vocês pesquisarem. É impressionante o trabalho que eles têm.
E eles têm algumas tecnologias sociais, assim, também, que dão muito certo, que é justamente, que é uma coisa que infelizmente a gente não aprende na escola no Brasil, ainda mais se você olhar assim Brasil afora, né? A gente se forma do colégio muitas vezes sem saber nada de gestão de pessoas, de gestão financeira, de gestão de processo produtivo. Então, o Sebrae tem uma tecnologia social que chama Encadeamento Produtivo, que justamente começa a ensinar gestão e todos esses outros aspectos para esses pequenos empreendedores. Então, eu vou dar um exemplo que para mim foi muito emblemático, assim, mas uma dessas oficinas lá atrás, né, em 2013, ele estava começando, esse empresário, pequeno empresário da região, estava começando o trabalho, e ele pegou o faturamento dele do mês, e ele comprou um carro, uma Hilux, né, um carro super caro, porque ele ninguém tinha explicado para ele a diferença de faturamento e lucro, e as pessoas não sabem, então a gente tem que olhar também, assim, como muitas vezes, quando você fala dessas pequenas empresas que podem estar plugadas num grande ecossistema, elas podem ser um elo mais frágil da cadeia. E como a gente, como grande empresa, pode olhar para fortalecer esse elo. E eu acho que através dessa história de gestão de pessoas, gestão de financeira, gestão de processo produtivo, até para ensinar para ele como cobrar da forma certa, como fazer um preço que garanta que ele vai ter lucro, que ele vai pagar os funcionários dele de forma justa, tudo é o que a gente viu acontecendo no Procertão através do Sebrae e o que a gente quer levar aí para outras cadeias através do Instituto Riachuelo. O Instituto não vai olhar só para isso, a gente também quer olhar para o algodão agroecológico, né? Que é uma demanda cada vez maior das empresas, um algodão mais sustentável, e essa região tem pequenos agricultores que produzem muito feijão, milho, muito para consumo próprio, às vezes acaba vendendo algum excedente nos mercados locais, mas o algodão é um tipo de cultura que pode ajudar a trazer uma renda adicional super importante para essas famílias, então a gente tem uma parceria com a Embrapa, justamente para mapear famílias agricultoras interessadas em entrar no projeto, ensinar elas a plantarem esse algodão agroecológico e a venderem, né? Então é um trabalho que a gente fechou a princípio por 2 anos, para de fato a hora que o Instituto sair, eles conseguirem caminhar com as próprias pernas na questão da produção e de vender isso para o mercado. E, por último, o Instituto também vai ter um braço de capacitação aí sim para jovens. A gente ainda não quis entrar em educação, porque acho que educação é um tema muito amplo por si só e que mereceria assim um instituto só disso. Então, como a gente está falando de trabalho e renda, né, a gente achou que a melhor palavra seria capacitação. Então, além de capacitar esses empresários que eu falei, né, dessas cadeias todas, a gente fechou uma parceria com uma ONG chamada Junior Achievement, que tem no mundo inteiro e tem no Rio Grande do Norte também. Então, a princípio, vão ser também 2 anos, 18 mil programas que são módulos de empreendedorismo na rede municipal, na rede de escolas municipais do sertão também, do interior do Rio Grande do Norte, na verdade. Então, são 18 mil programas, eventualmente um aluno pode fazer mais de um programa, mas vão ser pelo menos aí, se cada um fizer 9 mil alunos impactados aí nesses 2 anos. Então, tudo isso, assim, para contar para vocês que eu acho que quando a gente consegue somar, né, o nosso propósito pessoal e achar uma empresa que olha para todos esses temas com seriedade e conseguir também ter esse grande encontro de propósitos nosso como empresa, assim, como isso pode crescer, assim, foi um pouco a minha experiência pessoal foi essa, assim, esse assunto, eu também tive o privilégio, como eu estou lá há muito tempo, assim, eu passei por muitas áreas, então eu contei um pouquinho, eu tive o privilégio de assistir um pouco de camarote, toda a ascensão da classe C brasileira, eu aprendi muito com isso, tive o privilégio de participar pelo marketing de grandes colaborações nacionais e internacionais que foram maravilhosas, e hoje também através da Riachuelo eu estou tendo a oportunidade de estar super plugada nesses temas de governança, de sustentabilidade do instituto que eu faço parte, então vocês que estão aí a maioria no começo de carreira, eu acho que quando a gente, é muito possível você conseguir ter uma vida com muito propósito, com muito significado, dentro de uma empresa que vai te ajudar. No meu caso, eu estou conseguindo, acho que potencializar de uma forma que talvez sozinha eu não conseguiria.
E para finalizar, eu acho que a gente também tem como missão ajudar a conscientizar o consumidor final, porque eu acho maravilhoso esse espaço que o Mackenzie está dando, e eu sei como o Mackenzie olha com isso com seriedade, assim, da gente falar cada vez mais sobre esses assuntos, né? Mas a gente, como marca, também tem essa preocupação, assim, sabendo que isso ainda está sendo conversado por nichos de pessoas, tem pessoas cada vez mais interessadas nesse assunto, isso é maravilhoso, mas eu acho que a gente tem também como missão conscientizar o consumidor final, porque na hora que ele entender que, de fato, o que ele está consumindo ele tem um poder de decisão gigantesco na mão dele, assim, de olhar como está sendo produzido, aonde está sendo produzido, isso realmente é o que vai transformar, né, o Brasil e o mundo, e a gente também vê isso como uma das missões da nossa marca, de ajudar a falar isso de forma didática, divertida para o consumidor final, para que ele se interesse cada vez mais, de fato, por esses assuntos de ESG e de moda produzida no Brasil também. Então, era isso que eu tinha um pouquinho para falar. Eu não sei se a Maíra está travada, para mim está girando um pouquinho, mas eu queria passar para ela e estou super aberta aqui para a gente continuar o bate-papo. Obrigada, gente. Obrigada, primeiramente, bom dia a todo mundo aí que está assistindo a gente. Estou bem feliz de participar aqui desse. E aprender tanto, Valesca, aprendi muito com você. A Marcela a gente já tinha trocado outro dia. Bom, eu vim falar aqui do Feito no Brasil, mas também vou falar um pouquinho de sustentabilidade, como eu já tinha falado até com a Renata. Eu não me aguento e vou complementar um pouco do que a Valesca falou. Bom, falando do Feito no Brasil, como começou esse movimento, né? Como a Marcela falou, eu me sinto muito feliz de poder alinhar o meu propósito pessoal com o meu profissional. Trabalhei em diversas áreas da cadeia têxtil. E aí, pegando até esse gancho, que a gente fala que são várias áreas da moda, mas discussão, realmente área têxtil, né? Porque quando a gente fala de moda, a gente tem que falar de têxtil, tem uma cadeia produtiva têxtil por trás. E o que é legal falar isso, né? Quando eu comecei a trabalhar em diversas áreas, eu trabalhei muito na área de desenvolvimento de produto, depois eu me encantei pela área fábrica, de fato. Cheguei a trabalhar em malharia e depois, enfim, fui trabalhar em fiação, onde eu tinha oportunidade realmente de visitar a fábrica, trabalhar ao lado da fábrica e ter contato ali com as pessoas que trabalhavam ali para produzir um fio, né? E a gente começou a acompanhar muito forte, e que algumas empresas têxteis começaram as portas, estavam super complicadas realmente da sobrevivência, e eu comecei a falar, gente, por que a gente realmente precisa valorizar o nacional? Como a Renata falou no início, né, quando a gente vai para outros países, quando a gente... Vamos então aguardar uns minutinhos, acho que ela já vai voltar. É importante, né, para quem está nos ouvindo, que a Maíra ela é responsável pelo movimento Feito no Brasil, pela valorização do Feito no Brasil, um movimento que foi criado há pouco tempo, mas que vem ganhando em importância, né? Acho que ela está voltando, ela vai explicar para vocês bem sobre isso. Vamos ver se agora deu certo, Maíra. Enquanto a Maíra não consegue voltar, queria ver se vocês poderiam falar um pouquinho para a gente, né, de uma questão que a Valesca comentou na apresentação dela, que muitos perguntam, que é se o produto sustentável, né, essa sustentabilidade encarece o produto. Se vocês quiserem falar um pouquinho disso até ela voltar. Posso falar, Má? Eu acho que é assim, a gente meio que deu uma pincelada nisso, e é uma pergunta, como você colocou, sempre recorrente, né? Mas é óbvio que quando a gente olha desde o ponto de vista, né, dos investimentos e necessariamente você pensar num produto mais sustentável e não só apenas, né, naquela matéria-prima especificamente, é óbvio que o investimento, né, ele vai ter um custo, né, mas quando a gente olha para esse produto, quando a gente olha para esses novos hábitos de consumo, até que ponto você está falando que necessariamente, eu acho que é assim, que é uma conjunção, né, de coisas, e você tem que olhar para todas essas pontas, né? Então, se eu estou investindo numa tecnologia que vai me permitir utilizar menos água num processo de jeans, por exemplo, é óbvio que tem esse investimento inicial, mas até que ponto, né,
esse produto que eu vou ofertar? Quer dizer, qual é o valor que muitas vezes ele não é tão tangenciável que ele vai ter para o meu cliente e que vai me dar um retorno sobre esse investimento em determinada medida. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto, se a gente parte necessariamente para as matérias-primas certificadas e a gente vive essa experiência, né, é que quando você olha há muito tempo, você falava num algodão certificado, estou só exemplificando aqui, pessoal, com algodão, mas a gente poderia falar de outras também. Necessariamente eram matérias-primas mais caras, né? Porque essa certificação ela tem um custo, né? Para o produtor que está lá no campo, enfim, existe todo um sistema de rastreabilidade que precisa ser implantado, então sempre tem custo envolvido. Mas hoje a gente sai, e aí voltando para falar na questão ESG, na própria sustentabilidade, nos marcos regulatórios, muitas vezes, que a gente sabe que o Brasil ainda está muito atrasado nesse sentido, né, para a parte ambiental especificamente. Então, quando você olha para isso, essas matérias-primas hoje que a gente está chamando de certificadas, elas já não têm aquele custo tão alto que tinham há anos, né? Por quê? Porque aí se a gente costuma até separar didaticamente, falar, as matérias-primas, e aí falando no inglês, que são better, né? Aquelas que são melhores, as certificadas estão aí, né? E hoje elas não são necessariamente mais caras. Quando você sai de uma better e vai para uma best, e aí a Márcia citou o exemplo do orgânico, do algodão agroecológico. Aí, ainda hoje, quando você olha para essa commodity, por uma questão, né, de pouca oferta ainda hoje, se você pensar no agroecológico, por exemplo, falando do algodão, essa oferta é menor ainda, aí, obviamente, que esse tipo de matéria-prima vai ser uma matéria-prima ainda hoje mais cara, né? E aí você tem esse custo repicando num produto, por exemplo, né? Pensando na matéria-prima. Então, respondendo essa pergunta, isso vai depender do processo que você vai escolher, isso vai depender do tipo de matéria-prima. O que eu queria deixar aqui como mensagem para responder essa pergunta é que a resposta é não necessariamente, tá? Hoje em dia, eu acho que a gente já está num step que é posterior a isso não pode servir aí para, né? E a gente costuma até brincar de desculpa para não fazer o que é melhor, né? E é assim que a gente vai caminhando. Então, essa é a minha opinião a respeito desse tema. A resposta é que, de fato, não necessariamente, mas, obviamente, a depender do que você vai querer trabalhar nesse produto e nessa escala e nessa evolução, onde é que você quer se posicionar, tá? Então, é basicamente isso. Muito obrigada, Valesca. Excelente resposta. E estamos vendo que a Maíra, desculpa, conseguiu voltar. E nós aproveitamos e falamos um pouquinho como você tem trabalhado com o movimento feito no Brasil, e aí você fique à vontade para retomar de onde você estava. Perfeito, gente, desculpa, a internet hoje não está ajudando aqui. Vamos lá. Eu estava falando o seguinte, né, que quando a gente trabalha em fábrica, a gente começa a realmente a sentir, acho que a Marcela passou muito esse amor aí, né, que a gente começa a ver pelas pessoas que estão atuando ali no chão de fábrica, e o quanto da escolha ali de produtos que, né, podem impactar nas suas vidas, né. Enfim, em 2014, a gente lançou esse movimento feito no Brasil, junto com a Renata Brandes, e eu, na época, eu trabalhava na Ródia, né, realmente para valorizar o nacional, para realmente valorizar o nacional, porque a gente começa, quando a gente fala de moda, a gente tem que realmente olhar um pouco mais, né, ter um olhar mais 360, que a gente fala da indústria têxtil, e o quanto a indústria têxtil ela é importante para o país. Né? Quando a gente fala de indústria têxtil, eu trouxe até alguns dados da ABIT, falando assim, né, ela é a segunda indústria maior empregadora, né, da indústria de transformação, maior empregadora do Brasil, quer dizer, ela só perde para alimentos e bebidas. Então, assim, ela realmente impacta muito a nossa economia, né? Quando a gente fala de mulheres ali, ela emprega 75% de mulheres na indústria têxtil. Quando a gente fala aqui do faturamento da indústria têxtil, a gente está falando de 35 bilhões em 2019. Quer dizer, é muito movimento ali. E a gente precisa ter esse olhar
para o Brasil, a gente precisa ter esse olhar para o nacional, valorizar o produto nacional. E aí, o que eu falei quando a professora Renata me convidou, eu falei, Renata, eu queria falar uma coisa muito importante, né, que a Marcela até terminou falando o seguinte, né, a marca tem um poder importantíssimo nas mãos de comunicar isso para o consumidor final. O consumidor, ele precisa ter o poder de escolha, né? Ele tem o poder de escolha, mas ele precisa ter essa informação para poder escolher na hora de uma compra que tipo de produto que ele está comprando, se ele vai optar por um produto feito no Brasil, se ele vai comprar por um produto importado. Mas ele precisa saber. Eu falo que as marcas, nesses últimos 12 anos que eu trabalhei diretamente ali com as marcas, o que eu senti é que as iniciativas são muito boas, mas ainda falta uma comunicação direta no ponto de venda. Uma comunicação direta com os vendedores ali, que estão ali no dia a dia, para impactar realmente quem entra na loja, sabe? Eu falo o seguinte, né? Eu gosto de dizer o seguinte: hoje, quando a gente vai num restaurante, não sei se vocês sabiam, mas segundo ali alguns dados, 75% das vendas de um restaurante é responsabilidade do garçom, né? Em que sentido? O garçom que vai, te oferece, e você pergunta, o que você me sugere? E o garçom vai, te oferece ali olha, esse é o prato do dia, olha, tem algo especial da casa, o prato que mais sai é esse. Ele te fala qual que é o drink do momento, qual que é a cerveja mais gelada. E a gente, às vezes, sem perceber, a gente é impactado por isso, e ele vai e faz a venda dele. Quando a gente chega muitas vezes numa loja, não é isso que está acontecendo. A vendedora, às vezes, o vendedor, ele não nos passa essa informação. Mesmo que a gente sabe que às vezes a venda é assistida, a gente sabe disso, mas assim, o vendedor, às vezes, ele não tem essa informação. Ele não fala, olha, esse produto aqui foi feito de maneira sustentável, esse produto foi feito com mão de obra nacional. A gente não é informado. Então, o consumidor, ele não consegue opinar. Então, o que eu falo sempre é o seguinte, né? O garçom, ele está fazendo a venda, ele está vendendo, e os vendedores, realmente, né, na moda em si, estão tirando pedido, porque eles não informam ali no ponto de venda. E a marca, ela tem um poder enorme, tanto, obviamente, no ponto de venda, quando a gente fala agora do digital, a gente precisa, assim, de cada vez mais informações nos sites, né, nos e-commerces. Muitos e-commerces que eu tenho acompanhado, às vezes, não têm informação, ou tem informação de produto, mas não tem informação de onde foi feito ou de como foi feito. A gente precisa, sim, agregar cada vez mais propósito na venda. Porque, na minha humilde opinião, é o que vai impactar, é o que vai diferenciar o nosso produto, produto feito localmente, de maneira correta, de maneira sustentável, como a Valesca falou. É isso que vai realmente trazer muito mais experiência para o consumidor. E aí, a gente fala, né, é muito legal, às vezes, você contar uma história. Eu acho, assim, eu vi o que a Vanessa mostrou da etiqueta, né, do tag, a importância do tag, a importância das vitrines de informação. Mas, de novo, reforço aqui, a equipe de vendas ali precisa estar muito bem treinada. Elas não vendem aquilo que elas não compraram. Esse propósito precisa estar latente. Precisa saber que aquele produto foi produzido localmente e que ele impactou ali, que ele impactou famílias, né? Ele realmente empregou ali famílias. Então, isso eu acho realmente muito importante. Isso vai dar esse poder de escolha cada vez com mais força. E também, pegando o gancho que a Valesca falou, quando a gente está falando dessa geração millennials, né, desses jovens millennials também, e dessa geração Z, isso é extremamente importante. A gente está vivendo na era do consumerismo, quer dizer, o consumidor cada vez mais consciente, mais racional, mais preocupado com o custo do seu impacto, né, das suas escolhas ali. E ele realmente quer saber onde o produto foi feito, como foi feito, de toda essa questão dessa transparência. Então, quanto mais informação a gente der, melhor. E aí, para mim, está tudo linkado, né? A história do Feito no Brasil, a gente veio ali, a gente tem uma comissão que trabalha junto com esse Feito no Brasil, mas eu até fiquei um pouco triste ali no começo da pandemia, porque ficou muito banalizado o Feito no Brasil. Enfim, todo mundo que tinha produtos de fora e tal, começaram a colocar feito no Brasil, porque de algum jeito arrumaram algum jeitinho de falar que era feito no Brasil, e a gente começou a realmente estudar isso e falar, faz sentido isso? Ou como que o feito do Brasil pode agregar mais? Então, de novo, para mim o feito no Brasil é nosso,
né? É um movimento ali de toda a indústria têxtil brasileira, e, de novo, a gente precisa explorar isso cada vez mais através da transparência, através da colaboração com as empresas, mas a gente também precisa falar muito de sustentabilidade. Isso foi um ponto que a gente levantou na questão do Feito no Brasil, porque ele precisa ser sustentável em todos os pontos, Valesca, do ESG. Né, ele precisa ser sustentável da maneira de como a produção é feita aqui no Brasil, mas está de maneira justa, né, os salários. Então, eu falei assim, a mensagem, eu vou pegar muito nesse ponto, realmente a comunicação. Mas, pegando um gancho um pouco do que a Marcela falou e do que a Valesca falou, a gente só consegue valorizar o produto nacional, a gente só consegue produzir de maneira correta, né, de maneira sustentável, se a gente tiver colaboração. Se a gente realmente... Adorei as parcerias de longo prazo. A gente precisa realmente entender que as parcerias de longo prazo são extremamente importantes para a gente conseguir dar voz ao produto nacional ou dar voz à sustentabilidade, né? Isso, para mim, é realmente importante. E quando a gente fala ali de sustentabilidade, pegando o gancho da Marcela, eu me sinto muito feliz de trabalhar com esse propósito, de trabalhar. Hoje eu atuo no marketing da CHT. Estou muito feliz por isso. É uma empresa de origem alemã, mas que produz nacionalmente, produz localmente aqui. É uma parceira, é uma empresa que tem total foco no ESG, de fato. É uma empresa extremamente comprometida com a sustentabilidade em todos os sentidos. Tem metas agressivas de sustentabilidade. E eu falei até para a Renata, Renata, eu preciso falar isso, porque quando a gente fala da indústria têxtil, quando a gente fala da indústria da moda, e a gente fala de sustentabilidade e de economia circular, é muito difícil ter essa circularidade ali na indústria têxtil, e a CHT conseguiu desenvolver um amaciante de fonte reciclada, a partir de silicone reciclado, silicone esse que ele é descartado, né, capinhas de celular, por exemplo, as nossas capinhas de celular, chupetas, a cozinha, eles são descartados no meio ambiente, demoram anos para se deposição. E aí, o que a gente consegue fazer? A gente consegue retirar isso do meio ambiente, regenerar, purificar e voltar como amaciante. Aonde vai esse amaciante, né? Qual que é essa questão? Quando a gente está produzindo um tecido, a gente de roupa pós-consumo ali, quando a gente compra e usa na nossa máquina de lavar. Quando tem um processo produtivo de um tecido, para ele ter caimento, para ele ter um toque macio, é necessário colocar ali no beneficiamento o amaciante. Então, hoje, a gente já tem um amaciante totalmente baseado na economia circular. Então, a gente, na verdade, está retirando o lixo, né, do meio ambiente, esse lixo aí de silicone, que ele não é utilizado para nada, e a gente está conseguindo realmente regenerar e purificar. Então, isso é um case. Hoje já tem malharia brasileira utilizando esse produto, então a gente tem maior orgulho. E o que é muito legal na CHT, que foi o que me tocou o coração, esse trabalho forte com a sustentabilidade, e também, apesar de ser uma multinacional, né, tem produção aqui. E tudo que a gente, de repente, começa, às vezes, a importar, uma tecnologia que a gente importa da Alemanha, e ela começa a funcionar aqui, a gente começa a produzir aqui. E, obviamente, isso gera empregos. Então, eu falo que é isso que movimenta uma cadeia, é a colaboração, é realmente a gente ter esse amor ali pela comunidade a nosso redor, a gente realmente ter esse amor pelo transformar, porque quando a gente desenvolve qualquer tipo de produto, a gente tem que realmente repensar todos, quando a gente fala de sustentabilidade, né, Valesca, me corrija se eu estou errada, mas a gente tem que, nesse momento, a gente tem que fazer um exercício realmente de repensar todos os processos, mas, de novo, né, a gente precisa cada vez mais contar isso para o consumidor. Né? E é o propósito do Feito no Brasil, é o propósito de você, na verdade, contar isso para o consumidor, valorizar o que é feito aqui, assim como a Renata começou no começo, iniciou lá falando que a Itália faz muito bem isso, a França faz muito bem isso. Quando a gente chega numa loja na Itália e a gente fala assim, esse produto às vezes é um pouco mais caro, ela fala, olha, mas é feito aqui.
né? Esse produto tem a matéria-prima assim, a matéria-prima sustentável, ele foi feito aqui nacionalmente, ele empregou tantas pessoas. A gente precisa realmente, eu falo assim, realmente, eu quero assim, copiar esse modelo e valorizar o que é nosso, né? O Brasil, ele é muito forte em criatividade quando a gente fala em moda, e ele é muito forte em termos de indústria têxtil, então a gente precisa unir isso e comunicar cada vez mais. Então, enfim, para fechar, eu falo que o feito no Brasil é isso, é essa valorização. Então, para quem trabalha hoje no mercado ali da moda, no mercado têxtil, né, fica aqui a minha dica. Vamos comunicar a transparência, vamos comunicar as empresas com as quais a gente trabalha. A gente está nesse momento hoje de transparência, a própria Riachuelo aqui acabou de falar as empresas com quais elas trabalham, porque isso é muito importante, e a gente precisa comunicar isso cada vez mais e cada vez mais para o consumidor final. Muito obrigada, Maíra. Eu queria aproveitar, finalizando aqui esse grande momento que nós tivemos essa manhã, dizendo que a ideia realmente do webinar, que era a preocupação com o que é nosso, valorizar o que é local, acabou demonstrando para vocês aqui hoje, que estão nos assistindo, que isso começa a desvalorizar o que é nosso, às vezes, no pessoal e no trabalho e na vida. E vocês assistiram aqui não só a valorização do produto, moda, né, no que é feito no Brasil, a valorização do local, mas todas que falaram com muito amor, né, do lugar que elas trabalham, da entrega delas para esse lugar. E eu queria dizer e agradecer, além de agradecer a todas vocês, agradecer ao Mackenzie, que todos nós valorizamos, que eu valorizo, que eu estou há muitos anos, eu estudei no Mackenzie, fiz mestrado, doutorado, e sou professora lá, que é agradecer por esse espaço para que a gente pudesse trazer esse tema aqui, de valorizar o que é nosso, a partir da nossa vida, né, da vida do outro, para chegar a defender o nosso país e aquilo que a gente produz aqui, né? A nossa indústria brasileira tem muito valor e nós é um povo que tem muita criatividade, então nós precisamos talvez transparecer isso, como a Maíra falou, confiar e comunicar. Então eu termino aqui agradecendo as minhas convidadas queridas, muito queridas, eu fiquei muito feliz que vocês aceitaram esse convite. Queria dizer que o Mackenzie está com as portas abertas para vocês. Agradecer a todos os participantes desse webinar, todos que estão nos assistindo, que eu tenho acompanhado, que nós começamos com um número e mantivemos esse número até o final, e eu fico muito feliz por isso. Isso só demonstra o interesse de todos eles, pelo que nós estamos debatendo e conversando. Agradecer imensamente ao Mackenzie Soluções, né, cujas carinhas às vezes não estão aparecendo aqui, mas eles estão nos ajudando desde o início, desde o dia que eu pensei, né, e comecei a criar esse webinar. Eles estão ali, então a equipe do Mackenzie Soluções, na organização desse evento, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também ao LLM in Fashion Law, né, que é um curso que hoje é pioneiro no nosso país, no Fashion Law, no modelo em que ele foi criado, que é um modelo para permitir que todos do nosso país possam, né, ser alunos, né, possam compartilhar desses assuntos. Por quê? Porque ele é um curso online, ao vivo, inteiramente. Então, nós temos alunos desde a região norte à região sul participando e professores de todas as regiões do nosso Brasil. Inclusive, convido a todos vocês que no período da tarde nós teremos, então, os grupos de trabalho de regiões do Brasil em que serão apresentados os estudos de alunos, de estudantes e profissionais, né, a respeito da moda, do direito e das regiões do nosso país. Recomendo ainda a todos vocês que nos sigam nas redes sociais, porque é lá que nós comunicamos também os nossos eventos com a qualidade do Mackenzie e dos nossos convidados. E eu termino, então, aqui agradecendo mais uma vez, dizendo que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, e que se quiserem também participar do nosso momento cultural, no final do dia nós teremos essa relação da mulher, da beleza e da moda numa exposição de arte, porque a arte que alimenta a nossa alma,
lá no finalzinho do dia. Gente, muito obrigada a todos vocês e até a próxima.